Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista sobre o transporte coletivo de Santa Maria, com o advogado João Marcos Adede e Castro, ex-promotor do Ministério Público Estadual da cidade. Uma reportagem sobre a manifestação contra o aumento da passagem de ônibus que ocorreu na última terça-feira, dia 4, em Santa Maria. O novo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, Werner Hempel, comenta o caso Kiss e o que considera serem as implicações políticas da tragédia até o momento. Além de informações sobre o 33º Congresso do Andes Sindicato Nacional, que terá início na próxima segunda-feira, dia 10, em São Luís, no Maranhão. Em Santa Maria, assim como em diversas cidades do país, têm acontecido protestos contra o aumento da passagem de ônibus. Aqui na cidade, na última terça-feira, aconteceu mais um ato organizado pelo Bloco de Lutas de Santa Maria, que percorreu diversas ruas centrais da cidade em protesto ao aumento pedido pela Associação dos Transportadores Urbanos, a ATU, de R$ 2,45 para R$ 2,70. Mais um ato contra o aumento da passagem de ônibus foi realizado pelo Bloco de Lutas de Santa Maria. Além de questionarem o pedido de aumento de R$ 2,45 para R$ 2,70, exigidos pela Associação dos Transportadores Urbanos, a ATU, os manifestantes presentes foram às ruas com faixas e cartazes, em protesto contra as condições precárias dos ônibus e as condições de trabalho dos motoristas e dos cobradores, por um número maior de linhas, pela ampliação dos horários e pela transparência na planilha de gastos das empresas. A passagem, então, é um descontentamento que a população vem tendo há muito tempo, aí, tanto com o preço da passagem, quanto com a qualidade do serviço aí que é prestado pelas essas empresas. E com isso a gente está no terceiro ato já desse ano, com a perspectiva de vir aumentando cada vez mais, através também de um movimento contra a repressão que está tendo, chegou a Santa Maria também. No ato passado teve repressão aos movimentos sociais, ao pessoal que se coloca na luta, vai fazer arte de rua. A manifestação, que iniciou na Praça Saldanha Marinho, percorreu diversas ruas da cidade, com o propósito de conversar com a população usuária do transporte coletivo. O Bloco de Lutas fazia pausas mais longas em paradas lotadas, explicando os motivos do protesto e convidando a população a se integrar às mobilizações. Estamos na rua! Estamos na rua! Para defender a redução da tarifa! Para defender a redução da tarifa! Porque transporte! Não é mercadoria! Não é mercadoria! Mas um direito! Mas um direito! Dos trabalhadores e da juventude! Dos trabalhadores e da juventude! A manifestação dessa terça-feira, dia 4, foi acompanhada por um grande contingente policial, muitos deles sem identificação visível. Segundo o integrante do Bloco de Lutas, Juliano Gomes, manifestantes foram agredidos verbalmente e ameaçados por policiais do Batalhão de Operações Especiais, a BOI. Ontem a gente percebeu que alguns militantes que estavam na movimentação, estavam na mobilização do transporte, foram agredidos verbalmente pela BOI. E durante o ato, assim, a gente percebeu alguma movimentação de pessoas que vinham filmando assim, os estudantes e os manifestantes em geral, assim, os trabalhadores que estavam no ato. E aí na saída do ato, assim, eu fui uma das pessoas que foi ameaçada, né? Recebi uma ameaça de um cara que estava paisano, assim, eu não sei, não posso dizer que se era um olheiro, né, da empresa ou se era um policial disfarçado e tal. Eu não posso dizer quem é, assim, mas eu fui ameaçado de agressão, assim, no final do ato, assim. A presença de policiais infiltrados também teria sido identificada pelo Bloco de Lutas. No penúltimo ato, no dia 24 de janeiro, a polícia prendeu um dos manifestantes 2 horas após o término do ato. Espera-se para os próximos dias uma reunião do Conselho Municipal de Transportes, o CMT, para que seja votado o novo valor da passagem de ônibus de Santa Maria. Se o aumento for aprovado no Conselho, fica a critério do prefeito César Schirmer homologar ou não o novo valor da tarifa. De levar, assim, de chegar a ter um transporte de melhores condições
tanto para a população dos bairros, como a população que vai para a universidade, que é o estudante, mas principalmente também para aqueles da periferia, né? Que são pessoas que dependem também desse transporte, que se torna bastante caro. Só para dar uma ideia, quem mora na região oeste, para ir até a casa de saúde, tem que pagar 2 passagens, né? Que leve essa transparência, né? De como é que se construiu e como é que deve ser construído, como poderia uma proposta de um transporte público. Seguindo com a temática sobre o transporte coletivo, apresentaremos agora o Dedocente Entrevista com o advogado João Marcos Haddad Castro, ex-promotor do Ministério Público Estadual em Santa Maria. Nas 2 últimas semanas, o Rio Grande do Sul foi tomado pelo debate sobre a greve dos rodoviários em Porto Alegre, que paralisou todo o sistema de transporte coletivo urbano da capital. A polêmica que novamente surge é o fato de que os concessionários do serviço querem conceder reajuste aos trabalhadores condicionado ao aumento da tarifa. Por outro lado, o Judiciário proferiu uma decisão mandando a Prefeitura de Porto Alegre realizar licitação no sistema de transporte coletivo da capital. Em Santa Maria, as empresas concessionárias do serviço também já estão requerendo um reajuste na tarifa. Nesta semana, o bloco de lutas, formado por estudantes, movimentos sociais e sindicatos, saiu às ruas se posicionando contra esse aumento. Para falar um pouco sobre essa polêmica, o Dedocente de hoje conversa com o promotor aposentado João Marcos Haddad Castro. O promotor Haddad Castro, ainda na condição de titular da 2ª Promotoria de Defesa Comunitária de Santa Maria, em 2010, ingressou com uma ação civil pública requerendo ao Judiciário para que a Prefeitura realizasse licitação no setor de transporte, tendo em vista que esse processo está previsto como obrigatório desde a Constituição de 1988. E em Santa Maria, essa previsão legal nunca foi cumprida. A Haddad também ingressou com ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Valdaci Oliveira e também contra o atual prefeito César Schirmer, por não terem realizado o processo licitatório no caso do transporte, do serviço de transporte coletivo. Prezado promotor João Marcos Haddad Castro, seja bem-vindo ao Dedocente. A primeira pergunta é: qual a importância dessa questão da licitação do transporte coletivo, né? E se o senhor tem informações sobre como está esse processo, essa ação que o senhor encaminhou? Bom, primeiro gostaria de deixar claro, como já dissesse, né, eu sou aposentado há 2 anos, né, de forma que eu não represento institucionalmente o Ministério Público. Eu não tenho informações acerca do andamento do processo, mas o processo, quando ele começa, ele tem que ser o fim. Hoje, por exemplo, tem dificuldade de acessar, não tem como colocar lá na internet, lá no município de Santa Maria, aparecerá tantas ações que não tem condição. Eu não tenho como te dizer nesse momento qual é o andamento, mas eu continuo achando, né, falando então como cidadão agora, né, que essa é uma ação, se ainda não foi julgada, que deve ser julgada procedente, porque o raciocínio é muito simples, né? Não se trata de mera renovação, tá? Até é possível o poder público renovar contratos que foram feitos sem a licitação, desde que se observe uma situação emergencial. Ou seja, em determinadas situações tu não tem outra solução, né, a não ser renovar os contratos de forma emergencial. Infelizmente, não estou falando de Santa Maria, mas infelizmente no geral, né, o poder público tem deixado criar situações de emergência, ou seja, são emergências fabricadas, né? O poder público não toma providência no sentido de realizar uma licitação, né, a tempo, né? E aí quando chega lá, quando vence o contrato, te obriga a fazer a renovação sem a licitação. Mas essa renovação, mesmo que haja uma real emergência, né, ela deve ser por tempo determinado, ou seja, não pode ficar eternamente na emergência. Evidente que essa questão da licitação, ela não resolve
a questão da qualidade do transporte, não resolve por si só a questão do valor da tarifa, mas ela encaminha, na verdade, alguns elementos para que isso seja possível, né? Que a partir do momento em que você abre a possibilidade de outras empresas participarem e eventualmente ganharem, né? Ou seja, que essas empresas que hoje estão prestando serviço poderão participar do processo licitatório, a não ser que não preencha as condições de lei, né? Tem que apresentar tais documentos e não apresente, né? Mas se cumprirem todas as determinações legais, elas poderão participar e poderão eventualmente vir a ganhar a licitação e continuar no transporte. Mas isso é uma forma de democratizar a concessão de serviços públicos, né? E também de permitir à sociedade algum tipo de controle sobre esses processos, porque o processo de licitação é um processo público, né? Ou seja, as pessoas em geral, a sociedade em geral tem possibilidade de acessar o processo. O processo de licitação são autos formados com documentos, né? Quem tem pareceres e tal, né? Então é importante a licitação como forma, não de mudança, não é mera mudança de empresa, né? Mudar para outra empresa, mas que a sociedade tem, através dos órgãos de controle, possibilidade de saber quais os critérios que são utilizados para a contratação dessas empresas. Acho que é uma forma de, primeiro, de compreender lei, e segundo, de democratização do processo de contratação. Senão fica nos gabinetes, quando vence o contrato, vai lá, faz outro contrato igual àquele, vai renovando. Agora, dias atrás, agora em função desse episódio de Porto Alegre, tem impressão, pelo menos, aí que parece que faz 60 anos que não se faz licitação de transporte coletivo em Porto Alegre. Bueno, se sabe que até a Constituição de 88 havia instrumentos para a licitação, mas não obrigatoriedade da licitação. Agora, a partir da Constituição de 88 não há mais desculpa, né? Já tiveram tempo mais do que o suficiente para fazer o processo de licitação, se fosse o caso, selecionar e contratar as mesmas empresas, não é problema. Mas é a partir dali, então, tu estabelece uma nova relação, né? Porque é um processo aberto, com participação de diversos órgãos, inclusive dos próprios conselhos municipais de transporte, com todos os seus problemas, né? Mas é uma forma mais democrática de acesso a esses dados, né? Promotor, Adete, a gente citou aqui no início a questão das ações de improbidade contra o ex-prefeito Valdeci Oliveira, que cumpriu 2 mandatos, 8 anos, e o atual prefeito César Schirmer, que também deve cumprir um mandato de 8 anos, né? Já está na segunda gestão. Por que essas ações não foram encaminhadas também em relação aos prefeitos anteriores, como Oswaldo Nascimento, José Farré, bom, o Evandro Ber já faleceu? Porque, na verdade, a Constituição 88, a partir de então, haveria essa obrigatoriedade. Mas a lei da improbidade administrativa, que é a 8.429, determina que prescreve a ação de improbidade 5 anos após o fim do mandato. Tá? Então, até podem os agentes públicos serem processados por terem deixado de cumprir a legislação, desde que o descumprimento da legislação venha a causar algum dano ao patrimônio público. Então, tu teria que entrar não com ação de improbidade, mas com ação de ressarcimento por dano ao erário. Então, tu teria que demonstrar que houve um dano ao erário. O erário público seria os cofres públicos, evidentemente, no momento. Então, a questão é saber, a não realização da licitação causou um prejuízo ao erário público, porque o transporte coletivo, apesar das empresas fazerem um contrato com o município, quem remunera o transporte coletivo não é o município, né? Não é o poder público enquanto instituição quem remunera. O serviço é aquele que usa o transporte coletivo. Tá? Então, não houve responsabilização por improbidade, uma vez que a lei da improbidade administrativa estabelece esse prazo de 5 anos. 5 anos após o fim do mandato, não há mais possibilidade de responsabilização por improbidade administrativa. Poderia haver uma ação, que a ação da improbidade administrativa pode determinar a perda do mandato, pode determinar multa, pode determinar a perda dos direitos políticos, pode determinar diversas sanções que a lei comum, o Código Civil, não traz. Então, se fosse uma ação de ressarcimento de dano, seria só o ressarcimento do dano. Então, nós tivemos situações aqui em Santa Maria em que havia prescrito a ação de improbidade, né, que é a perda do direito de ação. Tá?
Isso não significa que o sujeito não praticou um ato ilegal, só que não pode se responsabilizar com base na lei de improbidade. E que, como havia comprovação de que houve dano ao erário público, aos cofres públicos, servidores públicos foram acionados pelo Ministério Público para indenização desses danos. Então, os demais não foram acionados em função da prescrição da ação de improbidade administrativa. Certo. Promotor, existe sempre quando há esse pedido, né, dos empresários, na verdade dos concessionários, né, daqueles que têm do poder público a concessão para explorar esse serviço, sempre que há um pedido de reajuste, há esse debate sobre a questão do valor da tarifa, né? Há uma discussão sobre a questão se os dados que constam nessas planilhas realmente são confiáveis, né? E agora, recentemente, no caso de Porto Alegre, o Tribunal de Contas, né? O Ministério Público de Contas analisou, né, as planilhas lá, e os dados que eu não cheguei a analisar de forma mais profunda, mas as notícias, né, que aparecem pela imprensa é de que, por exemplo, a lucratividade é bastante alta, né? E se comparar com a questão da própria remuneração dos trabalhadores, a lucratividade é muito alta. É óbvio que esses concessionários, eles não são franciscanos, né? Eles estão ali para realmente terem lucro. Agora, será que pelo fato de ser um serviço público, né, que lhes foi dado o direito de explorar, não teria que haver uma fiscalização maior, né, dessa questão dos dados, né, do patrimônio, enfim, dos bens, né, enfim? É claro que, como dissesse, é uma atividade econômica, né? O lucro, na verdade, é a sobra, né, entre a despesa e a receita, é evidente, né? Até para efeitos, né, não só efeitos de remuneração do serviço, mas também para efeitos de permitir a renovação da frota, treinamento de funcionário, tudo isso tem custo, né? Tudo tem um custo. Quem pode eventualmente prestar um serviço de transporte coletivo sem se preocupar se vai sobrar dinheiro ou não vai sobrar dinheiro, lá vai gastar R$1 milhão e vai arrecadar R$1 milhão, é o poder público. A função, o lucro do poder público é a felicidade da sociedade, né? Ou seja, o poder público pode, inclusive, como muitas vezes acontece, dar subsídios. O custo da passagem seria R$2 e ele transporta pessoas por R$1 ou por 50 centavos, como acontece com a alimentação na Federal Santa Maria, outros locais. O poder público pode fazer esse tipo de coisa, entende? Ele tem autorização, né, para fazer isso, e tem autorização legal para fazer isso. Ou seja, as empresas não, as empresas têm que ter um lucro. A questão é saber se esse lucro é excessivo ou não. Me lembro que em diversas discussões aqui em Santa Maria, muitas vezes eu observava o seguinte, o custo do combustível, por exemplo. O óleo custa, não tem ideia hoje, digamos que custe R$2 o óleo, por exemplo, tá? Na bomba. Isso era o valor que era colocado nas planilhas das empresas de transporte coletivo, né? Nós sabemos que essas empresas não estacionam o ônibus ali no posto da esquina para encher o tanque, né? Eles não pagam a mesma coisa que nós pagamos. As empresas compram direto a Petrobras e outras distribuidoras, né? Então, se eu pago 1,60 pelo óleo para botar no meu carro, entendeu? A empresa vai pagar 1,30 ou 1,40, qualquer coisa assim. Isso é uma coisa mais que evidente. Pneus da mesma forma. As empresas não compram um pneu ali na loja da esquina a R$1.000, não. Eles compram centenas de pneus ou milhares de pneus. A relação que eles têm com a fábrica de pneus, o vendedor de pneus, é diferente da relação que tu tens e eu tenho. Então é lógico que o valor do pneu não é 1.000, o valor do pneu é 700 ou 800, mas joga lá na planilha como 1.000. Né? E aí cabe ao poder público fazer uma fiscalização disso aí. Então, é direito das empresas querer ter lucro. Hoje eu advogo e eu tenho que ter lucro, porque se eu não tiver lucro eu fecho o escritório. Tem que sobrar alguma coisa para reinvestimento, para trocar um computador, para trocar uma mesa, para pagar água, pagar luz e tal. Isso faz parte da nossa sociedade, uma sociedade de consumo que sem dinheiro ninguém vive. Tem que pagar os funcionários, eventualmente tem que dar aumento de salário, se o aumento de salário, de um jeito ou outro, vai acabar
repercutindo lá no índice de passageiro por quilômetro, isso é natural isso aí. Mas que ele tem que fiscalizar, tem obrigação legal de fiscalizar. Não só a qualidade do serviço, o cumprimento das linhas, né? É nisso que a gente gostaria de entrar, nessa questão da fiscalização da qualidade, né? Porque é notório, né? É antigo, mas ultimamente a gente percebe na prática e na linha cidade, o FSM, isso é muito claro. Quer dizer, a superlotação, né, dos ônibus. E a reclamação, mas não se observa a mudança significativa. O senhor não acha que o poder público, que é o poder concedente, ter uma atuação mais firme nessa questão da cobrança? Né? Mas eu ainda exercia a função de promotor quando discutia-se essa questão da tarifa, né? E eu me lembro que e isso aconteceu pelo menos mais uma ou duas vezes, né? Em que a administração concedia o aumento de tarifa condicionada à tomada de diversas medidas de melhoria, aumento da linha, melhoria, ar-condicionado nos ônibus, a instalação de elevadores para deficientes, né? Aliás, mais recentemente, questão de 2 anos atrás, o prefeito César Schirmer concedeu o reajuste na tarifa e isso foi explicitado de forma muito clara que deveria haver uma série de melhorias, a questão da passagem integrada, se falou até na questão dos terminais, né, de ônibus, para fazer essa integração, como existe, por exemplo, em Curitiba, né? Quer dizer, então o cidadão sai lá da Tancredo Neves, vem ao centro e vai para qualquer outro lugar pagando uma única passagem, né? Se falou também na questão do ar-condicionado, que é bastante sentido nesse período agora de bastante temperatura bastante elevada, mas a gente não observa isso na prática. Então haveria uma falha do poder público realmente? Na verdade, quem utiliza o transporte coletivo? Qual é o perfil econômico e social? O trabalhador, na verdade, né? E aí não tem, então as pessoas acham que é um exagero, que é um luxo excessivo o trabalhador querer andar em ônibus com ar-condicionado, não é? Já que ele não tem ar-condicionado na casa dele, que diabo ele quer ar-condicionado no ônibus, entendeu? Ou seja, muita gente acha que isso é um exagero, entendeu? O pobre quer tudo, o pobre quer até respirar, entendeu? E então isso passa por isso assim, pô, o cara não tem ar-condicionado em casa, que diabo ele quer ar-condicionado no ônibus? Agora, se tu tem um número pequeno de ônibus, né? E cada vez tu tem o maior número de pessoas utilizando o ônibus, tu tem uma concentração extraordinária, digamos em situação normal, bom, tudo bem, o cara abre a janela, mas nem é uma questão de conforto mais, é uma questão de saúde das pessoas, né? Nós temos temperaturas tão altas e concentrações tão grandes. Eu não sou hipócrita, eu não ando de ônibus, entendeu? Mas eu também não sou uma pessoa que não observa as coisas, é só observar. Então essa questão do ar-condicionado, pelo que eu sei, isso praticamente não existe. Eu converso com pessoas, eu não utilizo o transporte coletivo, mas eu converso com pessoas, sou uma pessoa que observa o que acontece, né? Eu tenho filhos que eventualmente utilizam o transporte coletivo, né? Então essa questão do ar-condicionado não é um mero conforto, é uma necessidade em função das condições em que o serviço é prestado. A questão dos elevadores para deficientes físicos, é só parar aqui na Rio Branco aqui e olhar quantos ônibus tem elevador, dá para contar nos dedos que tem. Ou seja, esse é o grande problema. Ao invés do poder público dizer, não, eu só vou conceder o aumento depois que vocês implementarem essas melhorias, vocês implementem as melhorias e eu concedo. Não, o poder público faz o seguinte, eu concedo o aumento desde que vocês melhorem a qualidade do serviço, e isso acaba não acontecendo. Na prática, que Deus me perdoe, né, se eu estou cometendo uma injustiça, mas pelo que se vê, isso não está funcionando, não está funcionando. Então, de repente o poder público está até bem intencionado, mas não está funcionando. Então não há aumento do número de ônibus, não há aumento na qualidade do ônibus, não há melhoria do conforto, e quando falo conforto não é só... porque eu levo 10 minutos para chegar da minha casa até aqui, ou 15 minutos de carro com ar-condicionado, então para mim está tudo bem, não é? Agora, quem tem que ficar às vezes aqui em Santa Maria, outras cidades, o sujeito fica 4 horas dentro de um ônibus por dia, isso é um sofrimento medonho. Então, economicamente não é interessante.
Não é só a questão de saber se tem que dar o conforto para o trabalhador lá. Não é só a questão do conforto. Não é só pensar assim, tenho pena do cara que anda. Não estou com pena do cara de ônibus. Eu estou pensando apenas e tão somente economicamente falando. Essa pessoa que tem que ficar 2 horas espremido dentro de um ônibus, passando calor, sem conseguir nem respirar, ele chega no trabalho já cansado. Já cansado. A produtividade cai muito, todo mundo sabe disso aí. Então, no momento em que o meu funcionário produz menos, isso é um problema meu, não é? Eu posso dizer, eu não estou nem aí se ele vem a pé, ou se ele vem de bicicleta, ou se vem num ônibus com ar-condicionado, não é problema meu. Agora, a partir do momento em que ele deixa de produzir porque ele está cansado, já chega no trabalho cansado, bom, aí passou a ser um problema meu. Então, ao menos em termos de um egoísmo financeiro, então o custo do transporte para a sociedade é muito alto, não é o custo só para o trabalhador. Como eu não ando de ônibus, eu não estou nem aí pelo preço da tarifa. Só que isso tem reflexo em toda a sociedade. Tudo que acontece com um, acontece com todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, não sei se o senhor concordou com a questão inicial de que o poder público tem que exercer uma fiscalização maior no sentido de proporcionar uma qualidade desses serviços prestados à sociedade, porque isso está no topo realmente das reclamações das pessoas. E se não melhorar, as pessoas provavelmente vão voltar às ruas novamente. Sem dúvida, né? E depois tem todos esses aspectos aí, também não quero ser panfletário e tal, não sou agente político, né? Mas não tem dúvida, né, que o país está gastando milhões e gastando mal, né? Nessas obras da Copa, que no geral estão construindo estádios lá na Amazonas, lá que sabe que time na Amazonas joga lá? Qual é o grande time para ocupar aquele espaço lá? Ou seja, a gente fica orgulhoso, a Copa do Mundo no Brasil, um troço bacana, né? Legal. Mas nós temos necessidade realmente disso, nós temos dinheiro para gastar nessas questões aí, né? Então eu acho que tem que se estabelecer algumas prioridades. Agora, há pouco tempo atrás, ali foi destruída uma pista que custou 16 milhões, a pista de bicicleta, como é que chama? Velódromo, entendeu? Que custou 16 milhões porque não se adaptava às regras do Comitê Olímpico Internacional e vai se gastar 70 milhões para construir outro. O país não é tão rico para isso, pelo amor, alguém tem que chegar um momento e dizer, deu, acabou, entendeu? Não é possível que não vão se dar conta desse tipo de coisa, né? Que quem está no poder e que tem melhores condições econômicas, não está. Eu não estou nem aí se o posto de saúde funciona ou não funciona. Não é problema meu, entendeu? Porque eu não ocupo o posto de saúde. Não quero saber se lá no posto de saúde tem medicamento ou não tem medicamento para aquela comunidade lá. Isso não é problema meu. Eu tenho condições de pagar um bom médico, eu tenho condições de comprar medicação, então o resto que... Então quem está no poder, na verdade, e quem determina tudo, não vive aquela realidade. Então eu vivo a minha realidade, não tenho vergonha, não me sinto culpado de ter as condições que eu tenho, entendeu? Só que isso não pode fazer com que eu esqueça que existem pessoas com necessidades que eu não tenho e que têm que ser atendidas. Então, como eu não uso transporte coletivo, não estou nem aí. Então o poder público tem essa visão. Sem contar, naturalmente, as relações espúrias, né, que nascem desse sistema de financiamento de campanhas eleitorais e tal. Nós tivemos um escândalo do Caixa 2 aqui em Santa Maria, também não sei te dizer em que pé está isso aí e tal, e que era a história das empresas. As empresas financiaram campanhas políticas de praticamente todo mundo. E daí, como é que fica? Tu não está proibido de fazer isso, certo? Mas que relação que se estabelece? Mas as empresas permissionárias, me parece que a lei veda, né? Mas por fora não veda, entendeu? Sim, mas... na prática acaba acontecendo igual. Daí tu acaba criando assim um círculo vicioso. Um círculo vicioso. Como é que eu faço? Hoje, por exemplo, se eu for me candidatar a vereador, quantos milhões eu vou precisar para me eleger? Quantos milhões eu preciso para me eleger? E eu tenho esses milhões? Eu não tenho esses milhões, então alguém vai ter que pagar isso aí. E aquele que paga, como dizem os americanos, não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Eu te dou hoje e amanhã eu vou te cobrar. Em algum momento eu vou cobrar essa conta. Mais ou menos como a máfia. Tu não pode pedir dinheiro emprestado para a máfia, porque mais cedo mais tarde ela te cobra. Ok, então conversamos aqui no De Docente com o promotor aposentado João Marcos Sadé de Castro. A nossa pauta era a questão do transporte coletivo, da questão do reajuste, da questão da licitação, mas acabamos aqui ampliando, né, e conversando
um bate-papo bastante agradável sobre outras questões aí referentes à falta de fiscalização do poder público, né? Enfim, a uma série de assuntos. Agradecemos então a essa oportunidade de entrevistar o promotor aposentado João Marcos Haddad de Castro. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade também. Na próxima segunda, dia 10, tem início o 33º Congresso do Andes Sindicato Nacional. O congresso, que será realizado em São Luís, no Maranhão, é a instância máxima deliberativa da categoria docente e tem como objetivo traçar o plano de lutas para o ano de 2014. Além disso, na 33ª edição do congresso, será marcada pelo início do processo eleitoral da entidade. Conversamos com o novo presidente da Câmara Municipal de Vereadores sobre o desenrolar do caso Kiss no aspecto político. Ele questiona a responsabilidade ou não da prefeitura na tragédia, mas descarta a realização de uma nova CPI para investigar o caso. Uma das questões que não ficou 100% resolvida foi a questão do grau de responsabilidade que o poder público municipal poderia ter no resultado final da tragédia. Isso significa dizer, em relação àquela série de medidas que deveriam ter sido tomadas, quando das multas, quando dos embargos da boate, quando ela não tinha ainda o alvará de localização, e uma boate que acabou queimando sem ter o certificado de conclusão de reforma, né? Ou seja, não a liberação para a reforma. Isso não ficou esclarecido. Isso é uma coisa que ficou pendente. Evidentemente que na medida que o Ministério Público e a Justiça, de uma maneira geral, concluiu de outra forma, isso dá ao Poder Público Municipal uma certa tranquilidade, entre aspas, para considerar que essa página está virada. Eu acho que ela não está 100% virada, né? Em relação a nós aqui na Câmara de Vereadores, nós temos instrumentos para verificar essas questões. Um dos instrumentos que nós temos aqui na Câmara são as comissões parlamentares de inquérito. A não ser que surja um fato novo, a não ser que surja alguma questão nova que mude o rumo das coisas, nós já gastamos nosso instrumento de investigação e não cabe o mesmo instrumento de investigação sobre o mesmo objeto, né? Então, por exemplo, a comissão parlamentar de inquérito é uma questão que já foi usada e não cabe novamente, né? Evidentemente que essa é uma questão que vai ficar marcada na memória da cidade, né? E sobre ela muitas manifestações serão feitas. Algumas de conformidade, algumas de que essa página da história já foi virada, algumas que nós não temos mais o que fazer, algumas de indignação permanente porque não foi feito, né? E as manifestações dos políticos em geral vão girar em torno deste espectro também. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.